Olá pessoal, como é que estamos? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Romanos. E antes de começar, só para deixar todo mundo organizado como é que está a situação, é o seguinte: nós terminamos a revista. Graças a Deus vimos as lições, vimos os 16 capítulos do livro de Romanos. Excelente, tá? Parabéns para os que fizeram a avaliação. As notas foram muito boas. Vocês viram lá o feedback que eu dei no grupo. Beleza. Nós temos agora 6 domingos até o fechamento desse quadrimestre. Ou seja, até o dia 12 de julho, que é quando fecha, a gente ainda tem alguns domingos. O que foi que eu pensei? Para a gente fechar com chave de ouro o livro de Romanos, nós vamos fazer alguns ciclos de revisões, baseado em temas. Então, assim, durante todas as aulas, eu fui pincelando algumas perguntas, dúvidas, comentários que eram colocados, né? E eu fui capturando essas informações, perguntas até mesmo feitas no grupo do WhatsApp, e eu fui coletando essas informações, juntando, e junto com os professores, nós agrupamos em categorias. Então dava para encaixar certas perguntas, dúvidas, comentários em categorias. Ah, essas perguntas aqui elas se encaixam mais em pecado, essas aqui é mais relacionado à adoração, à lei e por aí por diante, justificação e por aí vai. Dessa forma, a gente organizou um ciclo de revisões, certo? E a ideia é que cada domingo a gente trate um bloco desse e dentro desse bloco tratar os questionamentos. Então, mostrando aqui novamente a figura para vocês. Só organizar aqui. Muito bem. Essa figura foi a figura que eu coloquei no grupo do WhatsApp, ok? Que tem essa proposta inicial. Então, a ideia é que a gente siga no sentido horário, né? Pecado, justificação, evangelho, vida cristã, oração, oração e fé. Então, dentro de cada bloco desse vai ter alguns questionamentos, alguns comentários e a gente vai trabalhar em cima deles, tá? O que acontece? Hoje a gente vai tratar sobre pecado. Você pergunta, então a gente vai estudar sobre o pecado? Eu não vou me aprofundar a estudar sobre o pecado. Dentro do bloco do pecado, nós vamos ver alguns comentários que foram que apareceram durante as aulas e que tem a ver dentro do livro de Romanos, que a gente estudou, dentro do assunto de Romanos, e que tem a ver com pecado, tá? Então vamos começar. Ciclo de revisão da carta aos Romanos, novamente. Nós vamos tratar dentro do bloco do pecado. Mas a gente não vai se aprofundar a estudar o pecado mesmo, tá? Todas as características, não. Esse não é o objetivo aqui, tá? Mas tem alguns pontos que eu trouxe para a gente contextualizar e que vai nos ajudar em relação aos questionamentos que vêm pela frente. Então, assim, primeira coisa que eu coloquei, quem quiser se aprofundar no estudo do pecado, né? A gente estuda pecado dentro de um ramo da teologia que se chama amarteologia. É esse nome feio mesmo. Amártia, que é erro, pecado, do grego, né? Erro, pecado. E logos, logia, é o estudo. Então, é o estudo do pecado. Então, quem se interessa por essa linha teológica vai estudar dentro da amarteologia. Beleza. Pecado, a definição de pecado é uma coisa bem não é que é complicada, mas a gente vai ver diversas definições, diversos comentários em relação ao que cada pessoa acha que é o pecado. Até mesmo dentro da marteologia, dependendo da situação, do contexto, da forma como é empregada a palavra do grego, também muda o sentido. Mas de uma forma geral, de uma forma simples, que é o que a gente precisa, tá? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, como eu coloquei no segundo ponto. Tudo aquilo que transgride a lei de Deus e sendo contrário, claro, ao seu caráter. Eu transgredi uma lei de Deus, um mandamento, fui contra o caráter de Deus, eu cometi um pecado. Há também quem vá pela linha que o pecado é
um mal moral. Eu pego esse pecado e eu coloco ele dentro de uma categoria e digo que ele é um mal moral. E onde é que aparece esse mal moral, né? Vai aparecer, ah, como eu coloquei aí, alguns exemplos: na culpa, na maldade, na depravação, na perversidade, na iniquidade, na injustiça. Para cada característica dessa, é um mal moral. É um ato que eu cometo e eu estou personificando esse mal que é um pecado. Tá, o que eu mostrei até agora são definições, o que é, de uma forma geral, o que, é que a gente vem entender o que é pecado e o que, é que algumas pessoas definem sobre sendo esse mal moral. Mas o que diz a Bíblia lá em 1 João 3:4? Todo aquele que comete pecado transgride a lei. A gente acabou de definir isso. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Pois o pecado é a transgressão da lei. Então, lá em 1 João, ele já está definindo: olha, o que é pecar? Pecar é transgredir a lei. Então, se pessoas definem como mal moral, ou seja o que for, para nós o que importa é: pecado é aquilo que transgride a lei. Ótimo. Seguindo. Pecado original. A definição mais simples que tem do pecado original é: o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Pronto. Daí inicia o pecado original, tá? Eva pegou, fruto proibido, deu para Adão, ambos comeram, entrou o pecado original. Por esse ato de desobediência, né, a sua natureza, a natureza de Adão, foi corrompida e eles receberam uma natureza pecaminosa, e daí começa o pecado original. Até então não existia pecado na humanidade, no mundo não existia. O pecado original entra com Adão e é passado de geração em geração e até os dias de hoje, e temos o pecado. Uma outra coisa que a gente tem que entender que é importante é: existe uma forma de se livrar do pecado? Eu consigo me livrar desse pecado? Porque assim, tá, tudo bem, eu entendi. O pecado é quando eu transgrido a lei de Deus. Esse pecado, ele entrou lá com Adão, lá no Éden. Tudo bem, entendi. Eu consigo me livrar? Como é que eu faço para me livrar, então, desse pecado? Parar de pecar? Eu vou parar de pecar? O que acontece aqui, né? Então, uma outra característica que eu trouxe, que a gente tem que se atentar, é: através da obra redentora de Cristo, Deus providenciou a salvação do homem do pecado. Isso é uma outra definição que todo mundo já sabe. Cristo morreu pelos nossos pecados. A salvação só vem por meio de Cristo. O homem é salvo mediante a fé em Cristo. São definições que a gente já sabe. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que essa salvação, que a gente já sabe que vem de Cristo, por meio da cruz, tudo isso, eu quero que a gente tenha em mente, antes da gente chegar nas perguntas, esses três estágios. Primeiro, o homem ele é liberto da culpa do pecado. Todos nós merecemos a morte. Toda a raça humana merecia a morte. Mas eu consigo me livrar da culpa desse pecado, já que o salário do pecado é a morte, eu deveria morrer, e aí eu me livro dessa culpa porque eu sou justificado, recebendo o perdão de Deus através da justificação. Como coloquei, um ato pontual do próprio Deus. A justificação me liberta da culpa desse pecado e, por causa disso, eu não sou cobrado. Não porque eu deixei de pecar, não porque eu sou bonzinho. Porque eu reconheci que Cristo morreu pelos meus pecados, eu tenho essa consciência, creio nisso, recebo esse presente que vem de Deus, essa graça, sou justificado, ou seja, é tirado de mim uma culpa. Se a gente pensar, e teve uma aula em que a gente falou sobre isso, né? Tudo no sentido forense, em sentido de tribunal.
eu já estava julgado, já existia um julgamento sobre mim, e essa culpa que eu estava sendo ali condenado, ela foi tirada. Então, foi retirado essa culpa de mim. Mas eu deixei de pecar? Não. Ainda sou um pecador. Mas a culpa por esse pecado não recai mais sobre mim por causa da justificação. Segundo, depois, esse redimido, esse justificado, é liberto do poder do pecado. Então, primeiro eu fui justificado, fui liberto da culpa, e agora eu sou liberto do poder do pecado. Num processo que dura toda a vida, que é o quê? A santificação. Então, é um processo mesmo, é um estágio, é crescente. Então, primeiro eu me liberto da culpa do pecado, eu não sou mais julgado por causa desse pecado, porque alguém pagou por mim o preço. E depois eu vivo minha vida, eu ainda sou pecador, ainda vou pecar, ainda sofro influência desse pecado, mas eu sou liberto desse poder. E por meio da santificação, que é um processo que eu vou me exercitando continuamente, eu vou me libertar do poder desse pecado. Mas eu ainda não aniquilei 100% o pecado. Agora vamos para o terceiro estágio. Por fim, o homem é liberto definitivamente da presença do pecado. Aí sim, aí aniquilou, acabou. E isso ocorrerá na glorificação. Então, uma coisa que a gente tem que compreender enquanto estamos aqui na Terra, somos pecadores, mas não pagamos a culpa que merecíamos por esse pecado. E constantemente nos exercitamos para se livrar do poder desse pecado por meio da santificação. Mas eu só vou me livrar 100% desse pecado quando eu for glorificado. Isso acontece quando? Só quando estiver nos céus. Somente. Vamos ler esse texto de 1 Coríntios 15, 54. 1 Coríntios, capítulo 15, 54. E quando isto que é corruptível, isto que o corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós só teremos o corpo incorruptível, imortal, glorificado, sem pecado, só nos céus. Somente lá. E lá não há nenhuma influência, é zero influência do pecado. Aí sim, estaremos livres totalmente do pecado. Numa comunhão plena com Deus. Mas aqui na terra, ainda estamos sobre essa influência. A vontade de pecar, a carne pedindo para pecar, as tentações, ainda vai acontecer aqui na terra. Mas a gente já vai entrar nas perguntas sabendo o seguinte: eu estou liberto da culpa, não porque eu sou bonzinho, porque Deus providenciou o seu filho para que ele me livrasse dessa culpa, e eu creio nisso. E constantemente eu luto para me livrar do poder desse pecado por meio da santificação. Então, isso nos dá um know-how para que a gente comece a trabalhar nas perguntas. Nós vamos trabalhar 3 questionamentos, certo? 3 questionamentos que surgiram durante todo o estudo de Romanos. Então vamos lá. Atentem bem. Questionamento 1. Em Romanos 3, 21 a 31, o que significa a absoluta pecaminosidade do ser humano? O que é que significa essa coisa de que o homem sempre é um pecador, sempre tem essa pecaminosidade? Por quê? Primeiro, vamos rever Romanos 3, 21 a 31.
Romanos 3, 21 a 31, que em algumas Bíblias vai estar em cima a justificação pela fé. É basicamente o texto que trata da justificação pela fé. E diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui. Ele começa o texto, e é bom a gente relembrar isso. O que a gente quer responder? Por que existe essa. Por que é considerado essa absoluta pecaminosidade no ser humano, né? Não tem uma forma de, em algum momento, eu não ser tão pecaminoso, existe essa pecaminoso, será que não tem como não ter isso em algum momento? Bem, a primeira coisa que Paulo, quando entra aqui, né, ele já começa falando que Deus manifestou a sua justiça, como testemunho, tudo. Essa justiça, ela se dá pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, então é necessário crer. Tudo que a gente comentou até agora, antes da gente entrar nos questionamentos. E aí a gente entra no versículo mais usado, mais conhecido, Romanos 3, 23, pois todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, ponto. Não é nem ponto, é uma vírgula, mas olha só. Todos pecaram. Não tem exceção. Uma vez que aquele pecado original lá de Adão entrou no mundo, a partir daquele ponto, todos pecaram. E o texto ele é bem claro e diz: todos pecaram e destituídos, estão expulsos da glória de Deus. Não há, por causa da natureza santa de Deus, por causa da natureza gloriosa, em que não há contato com o pecado, nós fomos automaticamente destituídos, jogados fora. Não posso ter uma comunhão com um Deus santo, 100% santo e puro. Isso não dá a brecha para a gente pensar que em algum momento eu sou bonzinho ou em algum momento eu consigo me livrar e nesse momento eu não estou pecando. Não tem isso. Não existe esse sou pecador e agora não sou pecador. Não tem isso. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O resto do texto, ele vai dar uma... Eu vou segurar um pouco e a gente vai comentar o resto. Ele vai mostrar algo que é assim, é como se fosse a conclusão disso que a gente está falando, mas segura um pouco. Então, eu entendo assim, todos pecaram, ponto. Estão todos fora da glória de Deus. Para a gente ter uma ideia, como é que Deus vê esse pecador, né? Como é que Deus olha e ele enxerga o pecador? Para dar uma ideia, eu convido vocês a ver esse texto de Isaías. Isaías 1, do versículo 4 ao versículo 6. Olha só. Claro, Isaías profetizando para Israel, uma nação que estava ali derramada no pecado. E aí o Senhor olha para Israel. E como é que o Senhor olha para Israel? Como é que o Senhor olhava para aquela nação pecadora? Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemando do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres.
não espremidas nem atadas, nem amolecidas com óleo. Quando o Senhor olhava para Israel, aquela nação que estava pecando tanto, o Senhor via, é como se fosse uma pessoa, da planta do pé à cabeça, como com contusões, com chagas podres, não espremidas, cheio de pus, daquelas feridas purulenta, amarela, nem atadas, nem amolecidas, um podridão. Então você olhava para Israel e via e tinha uma noção dessa. Uma nação, Israel. Aí você olha e faz, o Senhor olha para o pecado e ele vê o quê? Ele vê podridão. Então quando Deus olha para o pecador, ele ama o pecador, ele quer que todos se salvem. Mas a visão do pecado é uma visão podre. É uma visão em que, se não for lavado pelo sangue de Cristo, é uma podridão. Então, quando o Senhor nos olha, ele não vê mais essa podridão, feridas, essas coisas estourando. Não vê. Porque o sangue de Cristo já lavou e tirou aquela culpa e ele já nos vê com outros olhos. Mas se não houver o sangue de Cristo, vai ter aquelas feridas, aquele corpo podre, tá? E aí, quando o Senhor vê isso, e a gente lembra, nossa, tantos anos se passaram no Antigo Testamento até que Cristo viesse, e assim, o que aconteceu? Por que a humanidade não foi dizimada nesse tempo? Terceiro ponto aí, ó. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus esperou pacientemente a vinda do seu Filho, pois a humanidade merecia ser destruída, esse conjunto de pessoas mostrando essa podridão, já que o salário do pecado é a morte, e todos estão fora da glória de Deus, versículo 23, como a gente viu. E o Senhor foi longânimo e aguardou até a vinda do seu Filho. E aí entra no versículo 25, a partir do versículo, vou ler um pouco antes, vou ler o 24. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 25. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a tolerância de Deus. Tantos anos a humanidade pecando. Tantos anos essa podridão sendo demonstrada para Deus, né? E até mesmo dentro da nação escolhida, porque nem sempre faziam os sacrifícios que deveriam ser feitos para a purificar, a expiação do pecado, né? E tanto tempo se passou e o Senhor foi longânimo, como fala aqui sobre a tolerância de Deus. O Senhor, ele deveria aplicar a sua justiça, mas ele foi longânimo. E aí, uma coisa muito interessante. Durante todo esse tempo, o Senhor, ele demonstrava, por meio de figuras, de símbolos, sempre apontando para Cristo, sempre apontando para a salvação, né? Ele iria salvar. E ele usa essa figura da propiciação, que é muito importante a gente entender, e lembrar, né? O que é, o que é essa propiciação, né? Na verdade, a propiciação se remete ao propiciatório, que era essa tampa, como vocês estão vendo a imagem, né? Tinha a arca, colocava-se essa tampa, tinha os querubins, e o sumo sacerdote, quando ia expiar o pecado do povo, aspergia o sangue sobre essa tampa, o sangue escorria, e ali o que é que acontece? Nesse momento que ele está fazendo isso,
o Senhor que deveria agir com toda a sua ira pelo pecado do povo, voltava e removia essa ira. Então, ele desviava essa ira. Então, a justiça que deveria ser aplicada, ela era desviada por causa do sangue do sacrifício que era aspergido nesse propiciatório, e o Senhor trazia perdão para o povo, desviava a ira e trazia perdão para o povo e perdoava as iniquidades. E aí ele fala agora, o nosso propiciatório, a nossa tampa, onde o sangue escorre, e o Senhor já não vem com essa ira sobre esse pecado que nunca sai de nós, agora é Cristo. 1 João, vamos lá, 1 João. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. João, com todo o seu carinho, não peque. Se porém alguém pecar, isso aqui também já está respondendo a pergunta. João não diz assim, ó, quando vocês pararem de pecar, aí pronto, resolveu o problema, tá? Não, se porém alguém pecar, porque sempre vai ter o pecado. Mas o Senhor já não vê mais aquele corpo purulento, porque o sangue de Cristo limpou. Mas o pecado ainda está ali, ainda está entranhado nessa carne. A gente ainda precisa ir aqui, ó, no propiciatório e pedir que o Senhor desvie a sua ira e perdoe os nossos pecados. Ainda é necessário. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Basta querer. Basta voltar lá em Romanos, que a gente acabou de ler. Romanos 3. A gente acabou de ver isso, lá do versículozinho 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, esse amor, essa propiciação, ela é para todo mundo. Basta você crer. Então, assim, e como eu coloquei, o último ponto, o propiciatório, ele era guardado, ele ficava atrás das cortinas, apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar, e tinha todo uma burocracia, um ritual, mas era escondido, era ali guardado. Hoje o propiciatório não está mais guardado. O propiciatório agora, ele está, as cortinas foram abertas. Ele agora existe. Ele agora é visível e ele é acessível. O propiciatório agora é acessível. O Senhor agora ele trouxe a público justamente agora esse propiciatório. Isso é maravilhoso. Deixa eu voltar aqui só para explicar uma coisinha. Tem reforçar. A gente precisa responder. O que significa a absoluta pecaminosidade do ser humano? O que a gente viu até agora o homem não consegue, eu não consigo, por mim mesmo, me libertar do pecado. É impossível. Eu tenho 3 estágios em que o pecado age. Na verdade, que eu tenho que agir em relação ao pecado, né? Tem a justificação, onde eu me livro dessa culpa. Tem a santificação, que eu me livro do poder desse pecado. E tem a glorificação, que apenas Deus pode fazer quando a gente estiver nos céus, que é a aniquilação total. Mas, tirando a glorificação, que é só nos céus, mas enquanto está aqui na terra, existe a justificação e a santificação. Mas eu não consigo sozinho, eu preciso de Cristo para me ajudar a realizar esses 2 estágios. Então, eu não consigo me libertar do pecado. Se eu não consigo me libertar do pecado, eu sou absolutamente pecador, 100% pecador. De tal forma que quando Deus olha o pecado nas pessoas, aquele pecado purulento, como Isaías via, como Isaías relata Deus olhando para a nação de Israel e vendo como feridas, era tanto pecado que era como feridas purulentas. Então eu não consigo me livrar. Isso está empenhado em mim.
Mas, sim, e por causa disso eu tenho a consequência que eu estou automaticamente fora da glória de Deus. Mas Deus, em toda a sua longanimidade, em sua tolerância que a gente viu aqui no versículo 25, ele suportou todo esse tempo até que viesse no momento exato, no tempo certo, na plenitude dos tempos, o seu filho, para fazer o quê? Servir como o propiciatório que era aplicado lá figuradamente, quando o sumo sacerdote aspergia o sangue para livrar o povo da culpa do pecado. Agora esse propiciatório ele está exposto publicamente para todo mundo que crê. É necessário crer. Então, sim, o homem é absolutamente pecador, mas há uma esperança, há uma saída para esse homem. Existe uma solução para esse homem. Mais um ponto que eu coloquei aí, uma observação, quando a Bíblia diz, né, que todos nós somos pecadores ou maus por natureza, e aí esse maus por natureza a gente pode entender aquela questão do mal moral. Ah, isso não é desculpa para isso que eu estou colocando aí, olha só. Não significa que nós somos incapazes de fazer alguma coisa boa, né? Isso não é desculpa para... Não existe isso. Então eu sou incapaz de fazer alguma coisa. Não, não. Até porque, como eu coloquei, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A grande diferença está no fato de que nenhuma das nossas ações é imaculada. Isso a gente tem que ter noção. Não significa que eu não consigo fazer uma coisa, eu não consigo ajudar o próximo. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que exercitar a bondade. Eu tenho que demonstrar, refletir Cristo. Refletir esse propiciatório que morreu por mim. Eu tenho que refletir isso. Eu tenho que fazer, ajudar o próximo, amar. Mas as nossas ações, elas não vão estar 100% santas. Sempre vai ter alguma... a gente tem que ter noção que nós ainda estamos presos nesse corpo pecaminoso, então ainda haverá máculas nessas nossas ações. Mas isso não é desculpa para não fazer. Não. Nós temos que fazer e lutar contra ela, contra essa carne, né? Lutar contra esse pecado que quer dizer assim, não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer essa coisa errada que é bom. Esse negócio de ficar amando e dá muito trabalho. Vamos fazer pecar. A carne sempre vai puxar para esse lado, né? Então a gente não pode usar essa desculpa de eu sou absolutamente pecador e eu não tenho para onde ir, então não tenho como fazer, não tenho como ser bom. Não se pode se prender a essa desculpa, tá? Ah, no ensino calvinista, existe uma coisa chamada tulip, que vocês podem pesquisar, são segmentos que são regidos pela teoria calvinista, né? E a primeira, isso é interessante, a primeira, que tulip é uma sigla, então, para cada letra, T, U, L, para cada letra dessa, é o início de uma definição, só que é em inglês. E a primeira é a depravação total. Engraçado, para o calvinismo, o homem, por si só, é totalmente depravado. É totalmente pecador. E se encaixa muito bem nisso que a gente está vendo, está tentando explicar. Sim, o homem ele é absolutamente pecaminoso. Não tem jeito. Se não for Cristo, não tem jeito. Não tem. Então, esse é o questionamento 1. O questionamento 2. Qual foi a segunda pergunta que surgiu, né? Essa é interessante. Essa é legal. Se foi Adão que pecou, por que eu tenho que pagar por isso? Cara, foi Adão há tanto tempo atrás. E hoje eu estou pagando o preço do pecado, um negócio que Adão fez. O que é que eu tenho a ver com isso? E
eu lembro quando surgiu essa pergunta na, na sala, foi engraçado, é engraçada, e, e ao mesmo tempo, assim, é bom a gente entender isso. Essa questão, ela envolve lá em Romanos 5. Romanos 5 vai falar um pouco sobre isso a partir do versículo 12. Quando vai dizer que por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, a questão das duas cabeças de raça. Adão como a cabeça de raça humana, né, e Cristo como a cabeça de raça da igreja. Para responder isso aqui, a gente tem que entender o seguinte. Adão, isso está dentro a partir do versículo 12, isso a gente viu, beleza. Adão é a cabeça da raça humana. Vou até ler de novo o versículo 12. Pelo que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez, ó, reforçando até o questionamento 1. Todos pecaram. Então, tá para todo mundo, não tem exceção. É geral. Então, assim, a gente concorda que Adão, ele é a cabeça da raça humana. E como consequência disso, a gente tem que entender que, tá, tudo bem, ele é a cabeça, ele é o representante, foi o primeiro. Ele, foi ele, há muito tempo, o que eu tenho a ver com isso, né? A nossa criação é diferente da criação dos anjos. Os anjos, eles foram criados um por um. Então, não existe não existe uma junção de dois anjos para formar um anjo. Não, o ser humano é que faz isso. O homem se junta com a mulher, se une e gera uma nova vida. Anjos não fazem isso. O anjo ele é criado individualmente. Então, se um anjo erra, é ele que errou. Os outros não pagam por isso. A raça humana, como foi Adão aqui, quando ele pecou, e a partir dele entrou o pecado original, e a partir dele toda a natureza geme. Então, foi a partir dele sai para toda a humanidade. Então, assim, ele, sim, ele errou e transmitiu para toda a humanidade. Não tem jeito, tá? Mas isso pode levar a algumas questões também. Isso pode levar a alguns... Poxa, mas peraí, será que Deus foi justo? Deus não exagerou? Bem, a gente não tem tempo para tratar sobre os atributos de Deus. Mas a gente sabe que Deus, ele foi justo, ele foi verdadeiro e ele foi proporcional ao que Adão fez. Em relação à desobediência que Adão realizou naquele momento, o Senhor foi justo em dar a sentença. Isso a gente tem que ter em mente. Não houve exagero, não houve... Deus exagerou na dose, não foi bem assim. Não, o Senhor, ele foi justo naquilo que ele fez. Tá? Aí, pode pensar assim. Aí Adão, a Eva, o momento em que erraram, e a serpente rindo, a maior alegria do mundo, né? Porque está pouco preocupada. E aí, você pode pensar assim, tá, tudo bem, o Senhor ele foi justo, mas um pecado tão grande assim, poxa, deixa eu relembrar. Eva estava lá, de boa, a serpente veio, conversou com ela e... aquela árvore, né? Beleza, vou comer da árvore. Pegou o fruto, se você comer, você vai ser igual a Deus. Tá, deixa eu ver aqui. Peraí, vou dar para Adão. Aí Adão, Adão. E aí Adão come também. Mas tem tanto pecado pior, né? Tem tanta coisa muito mais errada que o povo faz. Vamos avaliar se realmente o que Adão fez foi tão grave ou Deus exagerou. E aí, o que a gente pode usar para servir de orientação, servir de comparação, né?
O que está mais próximo? Os 10 mandamentos. Então, se a gente olhar pela ótica dos 10 mandamentos, será que eu consigo ver se realmente Adão pecou tanto assim? Vamos ver. O primeiro e o segundo mandamento, não sei se estou vendo aí, tem o quê? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. No momento em que Adão desejou ser igual a Deus, se eu comer, vou ser igual a Deus. Interessante, né? No momento em que ele pensou isso, em buscar um Deus, que seria ele mesmo, né? Se colocando como Deus, que não é o verdadeiro Deus, ele buscou um outro Deus além do Deus verdadeiro. Aí ele queimou o primeiro mandamento e ele queimou o segundo. Aí você fala, não, mas ele não construiu ele não fez uma estátua lá de um Deus. Ele era o próprio Deus. Ele queria ser igual a Deus, então ele se constituiu, ele mesmo, uma escultura de um Deus. Então ele queimou o primeiro e o segundo mandamento. O terceiro diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, isso se estende muito mais do que, você não pode ficar repetindo Deus, o nome de Deus várias vezes, isso é pecado. A definição não é só essa. Ele vai muito além disso, o entendimento. Vai muito além disso. Tá? Na verdade, é tomar a ordem de Deus de forma desrespeitosa. O Senhor nos dá a ordem, o Senhor nos dá mandamento, e no momento em que nós desrespeitamos, nós estamos levando o nome dele em vão. Não me importa o que o Senhor fala. O que Deus fala para mim, estou nem aí. Isso é tomar o nome dele, de Deus em vão. E foi o que Adão fez. A ordem foi, Adão, tá aí um jardinzão. Toma de conta, tá? Só aquela árvore ali você não mexe. O que Adão vai fazer? Vai mexer na árvore. Ou seja, o Senhor me deu uma ordem, não estou nem aí, tá? Estou desrespeitando, desacatando mesmo. Quarto mandamento vai falar do sábado, pelo menos eu não vi nenhuma relação, então eu vou pular esse. O quinto, honra teu pai e tua mãe. Tá lógico aqui. Desobediência zero a Deus, né? A autoridade de Deus. Não houve honra nenhuma. Não matarás. Bem, Adão não pegou nenhum pedaço de pau, ou depois que ele comeu, ficou maluco e bateu em Eva. Não. Ao comer, ele acabou de sentenciar Eva à morte e toda a criação. Então, simplesmente ele não matou, ele fez uma chacina. Ele dizimou. Então, queimou o sexto mandamento. Não adulterarás, né? A gente assimila adultério à traição automaticamente, né? Sempre na relação conjugal, um adultério, houve uma traição. A gente pode expandir isso, e sem problema nenhum, na questão também do zelar. Quando você adultera, quando você trai a sua esposa, você não está zelando por aquilo que Deus te deu. Você não está cuidando, você não está nem aí, você está pouco se lixando com aquela pessoa. Isso é uma forma de adulterar. Estou desprezando. E Adão, ele tinha como objetivo ter o maior cuidado do mundo com com a criação, porque ele tinha que cuidar do jardim e tinha que cuidar de Eva. E ele não está cuidando de Eva. Então, é um adultério. Não furtarás. Adão acabou de pegar uma coisa que não era dele por direito. Ele não podia pegar da árvore, ele pegou, quebrou o oitavo mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Bem, mentir entra bem aí nesse mandamento, mas dar ouvidos à mentira e tornar ela uma verdade também entra nesse mandamento. Adão deu ouvidos a Eva, que deu ouvidos à serpente, sabendo que era uma mentira e tornou ela uma verdade e executou. Então, quebrou o nono mandamento. E o décimo é não cobiçarás a casa do teu próximo, e Adão cobiçou novamente, nessa ideia ele cobiçou algo que não é dele. Então, parece
pelas minhas contas, que dos 10 mandamentos, pelo menos Adão quebrou 9. E aí, não foi tão grave? E aí? Será que o Senhor foi justo no julgamento da sentença que deu para Adão? 9 foram quebrados. Então, o Senhor foi justo? Foi. A sentença dada sobre Adão, que transfere para toda a humanidade, é justa? Sim. E aí a gente segue. Então a gente entende que, sim, respondendo à pergunta de uma forma geral, o que Adão cometeu transmite para toda a humanidade e é algo que a gente não controla, né? Não tenho como nascer e dizer, me absolva dessa situação que Adão cometeu, não tenho como tirar isso de mim. É como eu vou ter um exemplo assim, como não tem como a gente controlar a cor do cabelo, a cor dos olhos, não tem. Vai vir intrínseco. Não tenho como controlar isso. Mas aí, também a gente não pode usar isso, é o segundo ponto que eu coloquei, a gente não pode usar isso como desculpa para dizer assim, então é o seguinte, como eu sou pecador por natureza mesmo, já veio intrínseco em mim, no pacote aqui da vida, já veio um pecado lá de Adão, então é o seguinte, eu vou pecar, porque eu já vinha com isso, então não tem como. Não, isso não é desculpa. Nascer, pertencer à raça humana e absorver um pecado que foi cometido lá por Adão, e a gente já respondeu a resposta que sim, eu tenho que pagar por isso, né? Isso não é uma desculpa para dizer assim, então eu só sei pecar. Até porque, quando eu peco, é uma ação que eu estou deliberadamente dizendo, eu vou fazer, é consciente. Eu não peco inconscientemente. Eu escolho pecar. Eu escolho realizar ações boas. Eu escolho realizar ações más. Então, eu não posso usar isso como desculpa. No segundo estágio que a gente viu dessa questão do pecado, a santificação, é um exercício diário dizendo o seguinte: eu vou exercitar, realizar, me santificar ao Senhor, lutar contra esse pecado, para que eu lute contra o poder desse pecado sobre minha vida, porque se eu não lutar, se eu não exercitar, o poder do pecado ele vai crescer mais cada vez sobre mim e eu não vou mais controlar ele. Eu tenho que controlá-lo. Não que eu vou perder salvação ou que. Não, não é isso. Isso já foi resolvido no primeiro estágio, na justificação. Mas eu preciso ter forças para dizer assim: você não tem mais domínio sobre mim. Posso até pecar, mas pode ter sido consciente. Mas você não tem mais domínio sobre mim. Porque eu exercito a santificação diariamente. Tá? E aí isso nos leva ao terceiro questionamento. Aí, lá para Romanos 8. Romanos 8, de 1 a 13. Né? Por que o assunto da carne aparece tantas vezes? Na verdade, é como se a pergunta dissesse assim: por que Paulo falou tanto sobre carne, pelo menos nesse trecho, né? Tanta carne. Por que ele usou essa figura? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando Paulo usa carne, não é corpo. E aí já dá uma primeira balançada. Peraí. Como assim carne não é corpo? Se eu digo que eu tenho que lutar contra a carne, peraí, vamos lá. Naquela época, e Paulo sabia muito bem disso, e estava acontecendo, as filosofias de Platão e Descartes estavam a mil. Tá? E as filosofias dele caíam sempre nessa questão de um dualismo mente e corpo. O que as pessoas achavam? A minha mente, o que eu penso, ela é totalmente desconecta do meu corpo e eu consigo controlar ambos e outras viagens a mais. Com isso, surgem os nicolaítas. Então, os nicolaítas olham isso, pegam essa filosofia e fazem o seguinte: desconecto
Então é o seguinte, peraí, eu preciso de Cristo para ser salvo, eu não quero ir para o inferno. Mas eu também quero pecar, porque, cara, é muito bom. Mas eu não controlo, porque o pecado já está em mim. Viu lá de Adão. Eu não tenho como me livrar. Mas como a mente ela é desconectada do corpo, posso pecar à vontade. Basta que eu pense em Deus. Então os nicolaítas, eles tinham uma ideia totalmente estranha, que fazia assim, eu posso fazer o que eu quero. Portanto, que eu creia em Deus, portanto, que eu creia em Jesus, que eu creia que ele morreu por mim. A minha mente ela tem que estar conectada no divino. Mas eu posso fazer os pecados porque, assim, esse corpo aqui eu não controlo mesmo, então essa ideia totalmente satânica, essa coisa totalmente diabólica, ela crescia no meio do povo na época e isso inchava e Paulo falta compreensão desse povo, né? Falta entender, eles não estão entendendo a separação entre corpo mesmo, fato, mente. E aí Paulo entra é, com essa coisa da carne. E aí quando ele entra com essa ideia da carne, é justamente parece que ele está sendo sarcástico com todo esse dualismo mente e corpo. E quando ele entra com essa ideia da carne, ele não entra com a ideia de o corpo físico. Não. Olha o quarto ponto que eu coloquei. A carne é uma inclinação para fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, fazer aquilo que é contra os mandamentos de Deus é pecado. Paulo não introduz a palavra pecado aqui, ele usa no sentido figurado por causa que as pessoas gostavam de usar esse dualismo mente e corpo, e ele entra com o sentido de carne. E aí, quando ele entra com esse sentido, não só isso que a gente vai encontrar em Romanos 8, mas a gente vai encontrar também a ação do Espírito Santo. Então ele faz, na verdade, é como se ele dissesse, olha, eu vou falar para vocês que o que existe é uma luta entre a carne, vontade de fazer as coisas que eu quero contra Deus e tudo, e existe do outro lado o Espírito Santo. Essas coisas é que ficam ali, ó, se batendo, sabe? Aquela luta. Então, a luta não é contra mente e corpo, não, é contra a carne, essa vontade desenfreada de pecar, e o Espírito Santo de Deus. O último ponto aí, ó. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo luta contra a carne, não é contra o corpo. O Espírito Santo não luta contra isso aqui, tá? Não fica, o corpo chato, eu vou esmagá-lo. Não tem isso. Entende por que eu não posso dizer que carne não é corpo? Porque o Espírito Santo não luta contra o corpo físico aqui, a carne. Não, ele luta contra a carne, a vontade desenfreada de pecar. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo luta contra a carne, não é contra o corpo, mas sim contra a nossa inclinação pecaminosa, a nossa natureza carnal. Então, só com isso aqui, a gente aprende duas coisas. Uma é, por que o assunto da carne aparece tantas vezes em Romanos? Porque Paulo queria usar a figura da carne, aproveitar todo esse contexto dessas filosofias de mente e corpo, ele apresenta essa ideia da carne, mostrar esse dualismo entre essa luta da carne e do Espírito Santo. Tá? E a gente aprende também que carne não é corpo. Carne, assim, carne usado aqui nesse sentido, não é corpo. Abrindo rapidamente em Romanos 8. Só para dar uma relembrada. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que pararam de andar sobre o poder
influenciador do pecado, o poder esmagador do pecado. Entende? Não, não há mais condenação para os que não andam mais nisso, mas que andam no Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, ou a gente pode botar, visto que estava enferma pela vontade desenfreada de pecar, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, nessa vontade. O Senhor, somente Cristo é que aniquilou isso aqui, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, que não andamos mais segundo essa vontade desenfreada de pecar, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Os que andam sob o poder do pecado vão andar inclinam-se para as coisas do pecado. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Paulo começa a. É como se vocês gostam de dualismo, né? Ó, quem for pela carne tem isso aqui, quem for pelo Espírito tem isso aqui. E aí ele fala: o verdadeiro dualismo é esse, não é esse mente e corpo desconecta, faz o que quer. Não. Entendam, é a luta da carne contra a luta do Espírito. É essa o verdadeiro dualismo que existe, é uma luta travada até a nossa morte. Então, isso é que responde esse terceiro questionamento. E aí, pessoal, a gente finaliza nosso primeiro bloco de revisão sobre o pecado. Veja que eu não me aprofundei sobre o estudo do pecado. Estudar a doutrina do pecado é algo extenso. Mas eu quis primeiro mostrar aquelas primeiras características para que a gente usasse nesses questionamentos. Separei 3 perguntas, acho que trabalhamos bem essas 3 perguntas, tá? E aí eu deixo essa atividade prática. O pecado mostra a necessidade humana. A graça mostra a provisão divina. Se houvesse apenas a necessidade sem a provisão, nada seria feito. Mas, por outro lado, se a provisão da graça for recusada, igualmente nada será feito. A pergunta que eu faço é: o que você entende dessa afirmação? E como é que eu quero essa atividade? Não precisa me mandar por e-mail, não precisa. Não. Você vai discutir, escolha uma pessoa olha no grupo do WhatsApp aí, da nossa turma da EBD, escolha um irmão e fala assim: irmão, eu acho que essa frase que está na aula está dizendo, eu acho que diz isso, isso e isso. O que é que você acha? Ah, eu acho isso, isso e isso. Ah, beleza. Então acho que a gente concorda ou a gente não concorda. Pega o trecho principal da conversa e cola lá no grupo. A ideia é fazer vocês interagirem. Eu quero ver um comentando com o outro. Ah, não, eu queria comentar com 5 pessoas, então comento com 5 pessoas. Mas eu queria pelo menos fazer em dupla. Que um escolhesse o irmão, discutisse com ele e colocasse o print lá no grupo. Disse, ó, eu discuti, vou dar um exemplo, o Irá escolheu o André, e aí eles discutiram e tiraram o print e botaram no grupo. Ó, nossa conclusão aqui sobre a frase é essa. Amém, e pronto, essa é a atividade, tá? Então, tem todo o domingo aí para vocês escolherem o irmão, debate, tira o print da conclusão que vocês chegaram e bota lá no grupo. Tudo bem? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula hoje. Tenham todos um ótimo domingo e continuem estudando, se aprofundando cada vez mais, buscando se aprofundar nos detalhes, naquilo que Deus quer levar ao seu coração. Então, que Deus abençoe a todos. Amém.